Legal. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muito bom tê-los aqui. Começando mais uma live. Essa eu não vou ter nenhum colega, nenhum convidado para brilhantar a noite. Vai ser um papo entre eu e vocês aí, seguidores. Vamos fazendo aqui um tempinho, enquanto a galera vai entrando na live para assistir. Uma semana bastante complicada que nós estamos vivendo. Um governador que antecipou feriados. Só esqueci de perguntar para a população se ela ia respeitar, né? Aguardar o pessoal que está entrando. Bacana. Pessoal, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Muito bom tê-los vocês aqui conosco. Eu acho que essa é uma ferramenta que a gente pode estar usando para estreitar aí o nosso bate-papo, para estreitar o nosso relacionamento na página. Eu não poderia começar essa live sem falar do vídeo da reunião ministerial que foi divulgado em dias passados. Eu vi muita gente falando que ficou perplexa com a postura e com as falas da reunião de uma liderança nacional. Bom, toda reunião de liderança, seja de uma empresa multinacional, ou seja de uma grande instituição, de um grande governo, são reuniões com energia, com pegada, com postura, com desenvoltura, com discernimento. Aquela reunião foi exatamente o padrão que acontece nas outras reuniões do gênero. O fato de uma pessoa ou outra estar falando palavrões, não muda o contexto ou a estrutura da reunião. E tem pessoas que por si só, normalmente já falam palavrões, então não é surpresa para ninguém, a pessoa sempre foi daquele jeito, né? As pessoas que estavam falando palavrões naquela reunião sempre falaram, mas a postura diante do caso, né, uma reunião fechada entre líderes, reunião esta que não era para ser externada, a postura foi extremamente condizente. E eu acredito que em situações passadas, em governos passados, a situação era muito pior, porque ali, diante do que nós vimos, as falas estavam engajadas em fazer o melhor, em trabalhar pelo governo brasileiro. Estavam alinhadas, em maioria, com projetos ou com situações que precisavam acontecer ou que estavam acontecendo. Então, eu ficaria surpreso se a reunião não estivesse na linha que estava, né? Nós elegemos pessoas para fazerem frente aos desmandos, àquilo que estava acontecendo de errado no país. Seria muito ruim se eles estivessem se reunindo e fazendo ao contrário. Então, fiquei muito feliz de saber que o meu voto está sendo honrado por pessoas aguerridas que estão trabalhando com muita vontade, com muita energia para fazer o melhor pelo país. Dar boas-vindas aí a Larissa, a Viviane, ao Antônio, a Salete, a Taniel, e que coloca aqui para a gente: STF uma vergonha no Brasil. STF, baita numa vergonha. Estão preocupados com a fala impopulares? Tinha que estar preocupado com a fala de homens públicos, como o do senhor Ciro Gomes, que falou que ia receber autoridades na bala, como a fala do senhor Lula, que falou que ia incendiar o Brasil, né? Com a fala da ex-presidente do PT, e tantos outros que sempre tiveram posicionamentos estranhos, trazendo conflitos para dentro da democracia, para dentro da paz social brasileira. Esses devem ser investigados, esses devem ser tratados diferente pelo Supremo, não os populares, que se expressam dentro das redes sociais. Lógico, também precisamos compreender que o respeito é um imperativo, né? Diante do contexto, devemos expor nossa opinião, devemos questionar, mas sempre respeitando as divergências e as diferenças ideológicas e os posicionamentos políticos. O objetivo é fazer o melhor para o país, não é denigrir nem prejudicar a pessoa de ninguém. Eu acho que essa
é a forma que nós vamos enaltecer, tratar, trabalhar e evoluir a democracia dentro do Brasil. Dentro do estado de São Paulo, nós estamos vivendo dias atípicos. Já foi julgado que a posição para desenvolvimento da quarentena ela pode ser modulada pelos poderes do governo estadual e, diante da necessidade, ser retratada ou retrabalhada pelo governo municipal. Cidades como a minha cidade, cidade de Valinhos, o prefeito está seguindo à risca o decreto do governo estadual. Não existe um posicionamento independente do município. Embora algumas cidades aqui do lado, próximas de Valinhos, estão interagindo e trabalhando de forma independente. Diante das pressões que estão acontecendo através dos meios de comunicação, das redes sociais, o governador está abrindo um precedente de flexibilizar, olhando de forma específica, olhando de forma bastante individual para cada uma das regiões do estado de São Paulo. Lembrando, o estado tem 645 cidades, das quais a maioria não tem sequer um caso de suspeita do Covid-19. Não estou falando que essas cidades não tenham um caso do Covid. Estou dizendo que a maioria delas não tem caso de suspeita do Covid. Então, isso precisa ser trabalhado e tratado com muita seriedade, porque a população paulista está sofrendo. Muitas empresas já fechando as portas não vão conseguir abrir. Também é muito importante nesse momento a gente alertar aí os comerciantes, os empreendedores, né? Que na eleição passada, alguns acabaram apoiando candidatos por determinadas afinidades, por causa de um determinado churrasco, por causa de um determinado favorzinho. E agora estão amargando a situação e não tem um representante. A pessoa que deveria estar atuando, interagindo, cobrando, questionando, lutando, simplesmente sai de cena, se coloca como isento. Isso acontece em Valinhos, isso acontece em várias cidades. Então, muitos dos representantes não estão fazendo juízo à sua função, ao seu cargo. Muitos dos legisladores, dos vereadores, que deveriam estar questionando o prefeito, que deveriam estar afrontando os poderes do executivo municipal e do estadual, através de requerimento, através de moção, estão se acovardando, estão se escondendo. Então, fica esse alerta para que nessa eleição que teremos aí dentro deste ano, você que é empreendedor, você que é empresário, preste atenção nos candidatos, faça uma avaliação diante da sua realidade, diante da tua cidade, para que nós tenhamos representantes que estejam atuantes, que estejam próximos, que estejam sensíveis com a realidade do empresariado, que estejam sensíveis com a realidade da população. A função do vereador inicia na fiscalização das contas e das atividades exercidas pelo prefeito e por todo o conjunto da estrutura executiva. E termina lá na participação e no diálogo com os munícipes. Então, essa ponte precisa ser desenvolvida pelo legislador, pelo vereador, dentro de cada município. As boas-vindas aí a Cristina, ao Márcio, ao Maurício. Muito bom tê-los aqui conosco, viu, gente? O Maurício mandou: os vereadores são omissos. A maioria está omissa. Está com medo de perder o cargo de indicação lá na prefeitura. Falando em cargo de indicação em prefeitura, uma coisa estranha aconteceu em Valinhos. A Justiça ordenou que a municipalidade viesse a desvincular alguns comissionados, alguns servidores, e na semana passada, 25 saíram das suas atribuições à prefeitura e, por muita coincidência, foram realocados, alguns no DAI, alguns no Vale Prev e alguns renomeados dentro da própria prefeitura. Eu fiz esse questionamento nas redes sociais diante dos últimos dias, estou aguardando a resposta da municipalidade. Não havendo essa resposta, vamos encaminhar às autoridades competentes para que esse questionamento seja devidamente realizado. É uma situação estranha, não estou fazendo nenhuma afirmativa,
não estou fazendo nenhuma afronta, estou utilizando a minha prerrogativa de cidadão, de munícipe, para fazer esse questionamento e tentar entender o que está acontecendo. Essa próxima eleição vai ter características muito particulares. Nós estamos vindo de um processo de muito desgaste político, que foi o impeachment, e hoje uma situação bastante tumultuada entre a relação dos governos, né, governo federal, governo estadual, de vários estados, e nós temos como tendência aí uma disputa eleitoral complicada, onde pessoas vão estar se degladiando nas redes sociais. Para quem me acompanha, vamos prezar pelo diálogo, vamos tratar o discurso, independente de posição ideológica ou partidária, o respeito. Vamos ter o imperativo vamos ter como imperativo o respeito. Vamos, com grande sensibilidade, olhar para o próximo e trazer as falas, as ideias dentro do meio web ou do meio público como alternativas de criação, de construção, de aproximação, de desenvolvimento, de ajuda da sociedade. As brigas, né, que acontecem nos meios públicos, nas redes sociais, isso mais atrapalha do que ajuda. Nos últimos dias eu fui atacado por pessoas, por servidores do município de Valinhos, que fizeram acusações graves. Eu questionei e desafiei. Se não houver a prova daquilo que eles estavam indagando, e se não fizer uma retratação, eu vou fazer a representação no judiciário. O fato de eu estar em uma situação de oposição ao governo instalado na minha cidade, por exemplo, não significa que eu tenha um problema pessoal com a pessoa que está lá sentada como prefeito. Né? Uma gestão, seja ela qual for, sempre passa por momentos de acerto e por momentos de erro. Né? Então, dentro de uma gestão, muita coisa se acerta, muita coisa erra. O problema é que tem muitos governos que erram mais do que acertam, que é o caso da minha cidade, Valinhos. O atual governante errou mais do que acertou, tanto que existe uma grande desaprovação do seu governo pela população. Não sei o que estou falando, a população que diz. É andar pela rua e ouvir os populares. E os questionamentos que fiz e faço sempre foram diante de um contexto público, respeitoso, pertinente à questão da gestão, pertinente à função da municipalidade, pertinente à exposição de situações e informações públicas. Nunca ataquei a pessoa, nunca ataquei a imagem, nunca ataquei a honra. Diferente de alguns comissionados que assim fizeram na última semana e vão responder por isso. Não podemos aceitar esse tipo de afronta, esse tipo de ataque. Nós devemos nos posicionar, porque é dessa forma que nós vamos trazer um amadurecimento ao meio político. A cidade de Valinhos, tanto como outras cidades, precisa passar por essa depuração de situações. Nós precisamos afastar o joio do trigo. Tem muita gente querendo fazer o bem pela cidade, independente de posicionamento ideológico, independente de partido político. Dentro do município a coisa tem uma outra dimensão, tem muita gente boa querendo trabalhar. Eu acho que a gente poderia utilizar essa energia, essa vontade para criar um debate sério, para criar um diálogo e reunir essas forças, reunir essas pessoas para tratar da municipalidade, para ajudar a resolver os problemas. Não ficar se atacando, se afrontando. Isso é feio, né? Parece papel de criança. Ficar xingando os outros na internet, ficar imputando situações inexistentes, criando factóides. Precisamos desse amadurecimento. Da mesma forma que nós precisamos resgatar o conceito de gestão e trazer para dentro das nossas cidades. Precisamos entender que a maioria das cidades do Brasil está parada no modelo de gestão lá do século XVIII. Nós precisamos trazer essa estrutura para o modelo de gestão agora, do século XXI, a gestão 5.0. Nós temos recursos, nós temos ferramentas para trabalhar. Nós temos que enxugar o máximo a quantidade de servidores, otimizar o máximo os recursos.
e utilizar da iniciativa privada, através dos precedentes legais, para alavancar determinadas atividades dentro do município. Um exemplo, o voucher. Uma história curiosa. Em 2014, diferente do que aconteceu nessa última eleição que nós tivemos em 2018, 2014, pouquíssimas pessoas tinham uma postura liberal no contexto econômico. Né? Eu sou um liberal no contexto econômico. Eu não defendo aborto, não defendo droga, mas eu defendo a liberdade econômica, eu defendo o livre comércio, o livre mercado, eu defendo a utilização de ferramentas como o voucher, eu defendo a iniciativa privada, o empreendedor, a meritocracia. Em 2014, tínhamos 5 candidatos que faziam esse posicionamento. No Rio Grande do Sul era o Marcelo Van Hatten, no Paraná, Paulo Eduardo Martins, aqui em São Paulo, eu, no Rio de Janeiro, Rodrigo Mesomo, em Brasília, Adolfo Saxida. Então, essa fala era reproduzida por essas 5 personagens naquele momento e éramos muito atacados. E hoje, aquelas falas que nós reproduzimos em 2014 estão sendo propagadas e utilizadas pelo governo federal e por muitos governos estaduais. Então, quando eu falo na possibilidade do uso do voucher, eu estou dizendo que, respeitando a legislação municipal, respeitando as estruturas de ensino do município, para as vagas excedentes, ao invés de comprarmos vagas em determinadas escolas, pode sim ser criado o voucher, pode ser criado um crédito para que determinados alunos façam a busca e escolha de instituições de ensino no meio privado e a prefeitura faça o pagamento da mensalidade. Essa é uma forma de utilizarmos o voucher na educação. Da mesma forma que é possível empregar dentro de uma municipalidade o voucher da saúde, onde a população, através de um convênio municipal, ou seja, um cadastro, consiga ser atendida por instituições privadas dentro e fora do município, com a responsabilidade de pagamento da municipalidade. Veja, são situações que podem alavancar a educação e a saúde de um município, sem criarmos gasto com estruturas, com funcionalismo, e estaríamos trazendo a otimização de gestão dentro dessas 2 frentes, através de uma ferramenta simples. Esse é só um dos exemplos que eu estou dando para demonstrar as possibilidades de nós trazermos a gestão do século XVIII para dentro do século XXI. Existem várias formas de tratarmos e alinharmos o trabalho de uma municipalidade. A Daniela e o Matias acabaram de entrar. A Daniela colocou a seguinte pergunta: estou preocupada com o momento que estamos vivendo ditadura. É verdade. Tem muita gente acomodada e que abriu mão da sua liberdade individual, aceitando a fala de um governador como se a fala dele fosse a verdade suprema. E não é bem assim. Nós não podemos recuar das nossas liberdades, porque todas as vezes que nós precisamos nos posicionar, a situação é através de determinados conflitos, é através de posicionamentos, é através de manifestações. Então, infelizmente, muita gente acabou ficando numa posição que trouxe uma desvantagem à sociedade paulista. Deveriam estar aguerridos e posicionados. O Matias pergunta: Deus é fiel, ele vai agir com providência? Eu creio. Eu também creio. Eu também creio no agir de Deus, né? Mas Deus pede para que nós venhamos a fazer a nossa parte. Simples como uma pomba, prudentes como uma serpente. Vamos ser prudentes. Vamos interagir, vamos questionar, vamos trabalhar. Não vamos ficar em casa de braço cruzado, que o anjo não vai bater na porta e trazer nada se nós não nos esforçarmos, né? Precisamos nos esforçar e termos bom ânimo. Rossi Paulo. Paulo, os conservadores defendem a liberdade econômica. Nesse ponto não há discordância entre os liberais e conservadores. Todo conservador é um liberal econômico, só que vai além. Ele é conservador nas tradições. Perfeito, Rossi. Eu sou um cara conservador nas tradições. E eu crio as minhas próprias tradições. Né? Quarta-feira é dia de eu acompanhar a minha esposa na feira e comer pastel.
Concordo contigo. Eu sou um tradicional e a maioria dos conservadores seguem as suas tradições, os seus costumes, os seus posicionamentos. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E eu acredito ser saudável para o desenvolvimento da sociedade e para a manutenção da família. Eu acho isso bem legal. Seja bem-vindo, Josiane. Ossi Paulo manda novamente. Eu entendo como município a única representação física que realmente existe. O Estado e a União são representações virtuais, só existem em convenções. É mais ou menos isso. Se nós formos olhar para a formação do Estado, Rossi, nós vamos entender o início de tudo, né, através dos clãs. Então, um clã começou a interagir com outro clã, fazendo um determinado comércio, na época escambo, e aí eles decidem a morar próximos uns dos outros por causa da segurança, e aí começam a surgir as outras estruturas, né? Educação, saúde, e aí começam a surgir as preocupações, saneamento, manutenção, organização de convívio, e aí, nessa dinâmica, a principal estrutura é o município, porque é nela que tudo isso acontece. É dentro do município que nós temos o efetivo relacionamento, o desenvolvimento das estruturas de manutenção, de auxílio, de segurança, e os trabalhos que são desenvolvidos no governo do Estado, no governo federal, muitas vezes não são sensíveis pela municipalidade, por mais que eles existam, por mais que tenham um grande significado. Tudo isso nos leva a crer o quê? Que o governo federal e o governo estadual precisam cada vez mais delegar ao município responsabilidades e estes venham se limitar cada vez mais para que a gente não tenha, num futuro próximo, a realidade que nós temos hoje. Uma estrutura de Brasília consumindo a maior parte da arrecadação do Brasil. Para nós sustentarmos o Brasília, né, nós precisamos trabalhar meses para sustentar a estrutura chamada Brasília. E essa pandemia trouxe poucas coisas boas, mas uma delas foi fazer prova que os deputados podem trabalhar das suas casas. Nós não precisamos de aglutinação de deputados lá em Brasília, muitos fazendo boas representações, mas muitos trabalhando contra o povo brasileiro, usando o gabinete como um balcão de negócio. Então, vamos usar a experiência que nós temos, né, visto que nós temos ferramentas para interagir com várias pessoas simultaneamente à distância, para que esses deputados venham utilizar dessa ferramenta e fiquem nos seus estados. Dessa forma, nós vamos estar economizando muito dinheiro. Muito dinheiro. Menos viagens para Brasília, menos alimentação em Brasília, menos apartamento funcional que é cedido a deputados em Brasília. Todo esse custo acaba beneficiando quem? A população. A Aline nos fala, falando sobre os comissionados, aplicar profissionais para o DAEV é inaceitável. Eu gostaria que os próximos prefeitos fizessem concurso e não dar cargos em troca de votos. Aline, é perfeito. Se existe vaga, né, se existe função aberta, precisa ser ocupada com processo seletivo. Concurso público, qualquer outro modelo que venha ser aceito pela justiça. Agora, se existem atividades que o governo municipal não precisa interagir, vamos passar isso para a iniciativa privada. Tem muitas coisas que o município não precisaria estar interagindo, né? Tem muita coisa que poderia ser delegado à iniciativa privada. Isso seria menos comissionados, menos servidores, menos gasto. Isso precisa ser repensado. As estruturas precisam ser repensadas. Todas as estruturas, governo municipal, estadual e federal, tudo precisa ser repensado. Nós precisamos enxugar. Para enxugar a máquina, a gente precisa diminuir gastos, precisa diminuir colaboradores. Lógico. Sempre respeitando a legislação, sempre respeitando os direitos adquiridos das pessoas que estão trabalhando dentro desse organismo, mas pensando em não permitir que determinadas figuras venham se perpetuar e não permitir que determinadas situações venham ocorrer novamente. Aqui nós temos uma nova fala da Aline. Os vereadores precisam cobrar o uso da verba que chegará para o corona. Eu concordo contigo. Precisa realmente fazer as devidas cobranças. Eu não sou vereador, eu não estou em nenhum cargo público municipal, eu tenho funções em autarquias federais, né? Eu tenho minha função numa determinada autarquia como delegado,
e tem uma outra função numa determinada autarquia na qualidade de representação de classe. Nessas duas situações, eu não recebo subsídio, não recebo salário, eu estou prestando serviços à sociedade gratuitamente. Eu sobrevivo das minhas atividades na minha empresa, nas minhas empresas. Eu sou empresário, tenho algumas empresas e vivo disso. E presto serviços à comunidade nessas duas autarquias federais. E mesmo não estando alocado em nenhuma atividade, nenhuma função dentro do município, eu consegui trazer R$180 mil para a saúde da cidade de Valinhos, para serem utilizadas imediatamente no combate do Covid-19, por exemplo, na compra de respiradores, na compra de insumos. Valinhos, que eu fiquei sabendo, comprou somente um respirador, usado, pelo valor de R$14 mil. Não sei, pelas falas que nós tivemos de algumas pessoas ligadas à prefeitura, se existia tanta urgência de desenvolver estruturas e situações diversas, por que não foi comprado mais respiradores, por que não foi trabalhado novas estruturas? É tudo muito complexo e estranho no meu ponto de vista. Agora, os nossos vereadores deveriam ter um posicionamento diferente. Ficar apontando buraco na rua e tirando foto não traz solução para ninguém. Todo mundo sabe onde está o buraco. E se tem problema de buraco na rua, faz lá o requerimento ou a indicação e cobra a municipalidade da atuação, do reparo. Não é isso que a população quer ver. A população quer ver procedimentos, proposituras que tragam solução. Tem vereador que, além de demagogo, bom, não vou me exceder e criar uma situação desfavorável a ninguém, mas a atuação dos vereadores de Valinhos hoje está muito longe daquilo que seria o ideal para essa representação. Eu espero que nas próximas eleições nós tenhamos pessoas aguerridas, comprometidas com a população, que venham compreender os anseios da comunidade valiense e façam aí as atividades da representação em conjunto com a população. A população precisa ser mais ouvida. Eu estou no partido, no Patriota. Dentro do meu grupo já existe um acordo que, após as eleições, nós teremos lá um mandato coletivo. O que é isso? O vereador que for eleito, dentro do mês, vai se reunir com os outros que participaram do pleito para discutir proposituras. Ou seja, ao invés de nós termos um representante daquele partido, nós teremos um representante que vai estar interagindo com vários representantes. Esse é um mandato coletivo que o Patriota imagina para dentro de Valinhos. Eu acho que achei uma ideia fantástica, isso surgiu no meio dos pré-candidatos dentro do partido, e eu acho que isso deveria ser reproduzido, replicado em outras cidades. A população precisa ser ouvida. Nesse momento de grande instabilidade, cadê os vereadores no tratar aí com a municipalidade para compreender a dificuldade dos comerciantes e dos empreendedores? Eu não vi ninguém fazendo esse trabalho. Lúcia, seja bem-vindo, Lúcia. Fez a seguinte pergunta: está chegando as eleições e está cheio de vereador fazendo fotos e vídeos com buracos. E os buracos ainda estão lá. Pois é, isso não resolve, né? Eu não sei qual que é o 0800 de Valinhos para fazer reclamação de buraco na rua, mas a população não precisa do vereador 0800. A população consegue identificar o buraco na rua e consegue alertar a municipalidade. Lembrando que em algumas localidades isso já acontece através de aplicativo. Então a pessoa identifica o buraco, tira a foto do buraco, entra no aplicativo, encaminha a imagem no aplicativo, informa o nome da rua, um ponto de referência e deixa um número de WhatsApp para receber o retorno desse acompanhamento de protocolo. É assim que deveria funcionar. A população não precisa de vereador para apontar para o buraco de rua. A população, todo mundo hoje anda com o celular na mão, utiliza um sistema via mobile, tira a foto lá do buraco ou do outro problema que seja, já abre o protocolo e já manda para a prefeitura. Nós precisamos otimizar essa gestão. Os vereadores precisam se preocupar em outras situações. Precisa ajudar o prefeito a trazer recursos para a cidade, precisa ajudar a fiscalizar as atividades da municipalidade, precisa criar um trabalho de assistência aos munícipes, ouvindo os anseios e ajudando a formatar projetos viáveis. Não adianta também criar factoides e iludir a população, que isso traz mais problema do que qualquer outra coisa. Daniela coloca, preocupada em votar nas próximas eleições. Eu acho que essa é a preocupação de todo mundo, viu, Daniela? Está todo mundo muito preocupado.
Porque as pessoas sérias não vão se submeter a determinadas situações. E tem muita gente mal acostumada. Não digo que a maioria, mas tem muita gente ainda mal acostumada. Está esperando alguma situaçãozinha, alguma vantagem para poder votar, para poder apoiar, para poder somar forças em determinados projetos. E tem muita gente vivendo também de poesia, né? Determinados candidatos trazem poesias, falas bonitas, mas sem nenhum conteúdo, sem nenhum projeto, sem nenhuma estrutura, sem nenhum grupo, ou seja, vai ficar só na poesia, realidade nenhuma. Gente, já estamos aí com mais de 30 minutos de live, eu queria fazer uma live só de 20 minutos, deixei o tempo passar, perdão. Quem tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar, para a gente fazer o fechamento. E sexta-feira eu vou ter mais uma live com meu irmãozão, Renan, já está lá na Polícia Militar, vai estar fazendo um bate-papo conosco. Alexandre Correia, nas últimas eleições houve muitos casos de vira casaca. Como podemos fazer para diminuir casos semelhantes no próximo pleito? Ué, simples. Candidato tem que ter projeto, tem que ter um portfólio. Vamos exigir currículo e portfólio. No caso de candidatos que venham se posicionar para o executivo, a prefeito, esse tem que fazer também um compromisso público. Escrever esse compromisso público e registrar lá no cartório. Agora, vereador, no mínimo, um portfólio com propostas e criar, dentro dessa situação, os seus compromissos de forma muito didática para a população saber qual é a postura dele, qual o posicionamento dele, o que ele quer fazer e por que ele quer fazer isso. Aline pergunta se eu venho como prefeito. Meu nome está disponível ao Partido Patriota na convenção para que ele venha a ser escolhido ou não. Então, eu dependo da escolha do partido. Gostaria muito de ser candidato, gostaria muito de participar dos debates de Valinhos, muito, de coração. Mas eu dependo do partido. Né? Se o partido não me escolher por qualquer motivo, enfim, vou aceitar, não tenho o que fazer. Mas estou trabalhando para poder participar do pleito. Né? Estou como um pré-candidato, dependo, como eu falei e repito, da aprovação do partido, da aprovação de grupo, mas estou trabalhando. Quem sabe, se for vontade de Deus, vou participar desse pleito. Marcos Xavier, pai, também virá. É do mesmo partido? Fiquei confuso. Não, o Márcio passou pelo Patriota em situações anteriores e depois, por algum motivo, ele mudou de partido. É uma pessoa bacana, não sei porque ele mudou de partido, enfim, ele está em outro partido. Não, o nome dele não está entre os nomes da lista de pré-candidatos do Patriota Valinhos. Enfim, gente, obrigado, Rafael, obrigado aí o Rossi por estar participando, muito bom tê-los aqui, tá bom? Sexta-feira estaremos juntos novamente. Deus abençoe a todos.